Pode pôr? Pode tocar. Tá. Vocês conseguem colocar ou tem que passar aqui? Ele é o próximo slide. Ah, tá bom. Porque aqui não está aparecendo. É o depois do Dicas. Depois desse, tá bom. Depois do Dicas. Então eu vou passar aqui um pequeno vídeo. No Brasil. Aqui você... Passar um pequeno vídeo que apresenta um pouco o ranking, tá? São 3 minutos de vídeo, vocês vão entender bem a visão que a gente tem para o ranking dos políticos e tal. Bem-vindo ao Brasil. Aqui você pode ser um batalhador. Ser batalhador é trabalhar, lutar, realizar coisas que a sociedade precisa e valoriza. Através do seu esforço, você conquista coisas para si e para sua família. Mas aqui você também pode ser outra coisa. Você pode se juntar a algum grupinho organizado que se especializa em sugar o governo. Eles são boa parte dos políticos, dos altos funcionários públicos, parte do judiciário. Eles são alguns empresários amigos do governo, alguns jornalistas amigos do poder, são sindicalistas e muitos outros grupinhos de interesse. Os grupinhos organizados controlam o governo e, através da máquina pública, exploram os cidadãos comuns, os produtores. Isso é feito através de impostos de vários tipos. Tem imposto que descontam do seu holerite, tem imposto que você paga pela sua casa ou pelo seu carro. Tem imposto que você nem vê, mas que está escondido nos preços de tudo que você compra. Desde a fralda do seu filho, o lanche da padaria, a conta de luz, o remédio. No final, se você somar todos os impostos, o governo leva metade de tudo que você produziu com o seu suor, com o seu trabalho duro. É um dinheiro que podia melhorar a sua vida e a vida da sua família. E ninguém é melhor do que você para saber como gastar o seu dinheiro. Para onde vai essa grana toda? Boa parte do dinheiro, na verdade, não vai a lugar nenhum. O governo é tão desorganizado e tão incompetente que acaba destruindo a riqueza, através do desperdício. São obras paradas na metade, materiais vencidos, comida apodrecendo nos depósitos e por aí vai. Outra parte é roubada. Geralmente isso é feito quando se combina alguém do grupinho de dentro do governo com alguém do grupinho de fora. O jeito mais comum de fazerem isso é dar um jeito do governo comprar uma coisa que custa 1 e pagar 2 por essa mesma coisa. A diferença é dividida entre o funcionário que aprovou, o empresário que vendeu e toda a turma que fingiu que não viu. É a corrupção. Por fim, depois do dinheiro ser desperdiçado e pagar a corrupção, a grana também é usada para bancar os privilégios dos grupinhos organizados. Isso não envolve nenhuma corrupção. São mordomias que eles aprovaram em lei, então o governo é obrigado a cumprir. Por exemplo, os altos salários de Marajá, as férias de 60 dias, a aposentadoria de senador depois de trabalhar somente 6 meses. Depois do dinheiro dos impostos ser destruído pela incompetência, roubado pelos bandidos e gasto nas mordomias, não sobra grande coisa para oferecer bons serviços públicos para a população. Esses são os serviços que deveriam ter sido dados para você em troca de toda a grana que já te cobraram. Em resumo, a coisa funciona em 3 passos. 1. Te cobram demais. 2. A grana some no meio do caminho. 3. Te devolvem de menos. Essa é a máquina sanguessuga. Não é que os sanguessugas são mais malvados do que o resto das pessoas. Se pegar um brasileiro comum e colocar no governo, tem grande chance dele também virar sanguessuga. Não são as pessoas que são podres. O jogo é podre. As regras mal feitas favorecem os sanguessugas. O desconhecimento que nós cidadãos temos ajuda os sanguessugas. Nosso desinteresse, nossa desilusão com política praticamente garantem que o sistema continue assim. Tem como resolver? Tem. Mas não existem remédios rápidos. Não adianta acreditar em salvadores da pátria. O único caminho é longo e passa pela política. Significa colocar no poder pessoas dispostas a destruir o sistema saqueador, através de leis boas. É dizer para os políticos atuais que ou eles trabalham direito ou estarão na rua. Para isso só temos chance se todos nós trabalharmos juntos, se a gente se engajar, se estudarmos, se soubermos exigir as coisas certas e votar nas pessoas certas. A única mudança duradoura para o Brasil começa nas nossas próprias mentes e nos nossos corações. O Ranking dos Políticos é um site que classifica os políticos do melhor para o pior. Avaliamos se o político faz parte da máquina sanguessuga ou se ele está ajudando a consertar o sistema. Avaliamos se ele defende a corrupção, os privilégios e o desperdício ou se ele combate esses males. É um projeto totalmente apartidário e tocado por voluntários. Se eu, você, todo mundo votarmos nos bons e pararmos de votar nos ruins, vamos juntos derrubar o sistema sanguessuga e criar um Brasil mais justo e próspero para todos.
É por isso que nós existimos. Então, esse aqui é um projeto que a gente acredita muito, porque ele mexe com a cabeça do problema que tem nesse país, né? A quantidade de dinheiro que é destruída, e não é só corrupção, a gente fica com aquela coisa na cabeça, não, o problema é que estão roubando. A verdade é que o Brasil, a corrupção é o menor dos problemas. Os estudos da ONG Transparência Internacional estimaram que existe 40 bilhões de roubo no Brasil por ano. 40 bilhões. Só a Bolsa Empresário do BNDES, que é uma forma também de você pegar dinheiro dos pobres e dar para os ricos, é de 160 bilhões. Só o déficit da Previdência, que é você dar dinheiro para funcionário aposentado da iniciativa pública, em alguns cargos que são muito privilegiados, né? Não todos, em alguns, já dá 90 bilhões, que é o dobro da corrupção. Então, é um mito achar que, se você parar com a roubalheira, você resolve os problemas do Brasil. Você tem que parar com a roubalheira, mas você tem que atacar também outros problemas, né, de incompetência e desperdício. Então, essa é a nossa vida. A gente está bastante empolgado com a Multilaser, né, crescer a empresa, lançar mais produtos, ter mais presença no mercado, e, ao mesmo tempo, através do ranking dos políticos, dar a nossa contribuição como cidadãos. Porque, se todo mundo divulgar, votar nos bons candidatos, parar de votar nos ruins, você vai ter uma renovação que é o único caminho para resolver os problemas do Brasil. O resto, tudo, na minha opinião, é tapar buraco, né? Tapar o sol com a peneira. Tem que fazer, mas isso aqui, para mim, é uma coisa que impacta muito, então me empolga bastante. Obrigado, pessoal. Já que nós trouxemos você de longe, vamos aproveitar um pouco mais sua presença aqui e fazer as perguntas. Ale, obrigado, muito legal. Puxar sua cadeira aqui. Isso. O Alexandre me pediu para eu colocar o slide do filme, e o gênio da raça aqui colocou na posição errada. Por isso que eu te atrapalhei. Desculpe, viu? Ale, bom, nós temos algumas perguntas ali. Primeiro, mais uma vez agradecer por você ter vindo até aqui para dividir essa trajetória com a gente. É muito legal saber que o ranking dos políticos é uma iniciativa de vocês, que eu conhecia e não fazia ideia que era uma iniciativa de vocês. Muito legal essa veia cidadã. Você estava falando da questão do orçamento de Guarulhos e das perdas, não só em Guarulhos, mas que acontecem em todo lugar. E eu estava pensando que hoje ainda eu falava com alguém sobre essa questão do desperdício e que a corrupção ela vai para muito além dos saques aos cofres públicos. Muito do dinheiro dos privilégios vem da iniciativa privada para azeitar um zoneamento, para conseguir uma licença sem cumprir todas as exigências, e aí os homens públicos e mulheres públicas que haveriam de defender os interesses da coletividade passam a defender os seus próprios interesses em benefício de pequenos grupos, né? Acho que tem tudo a ver com o que você falou. Tem algum momento específico em que vocês sentiram, pô, essa causa é nossa? Tem algum fato, algum disparador assim que virou essa chave? Eu sou muito pautado pela questão da eficiência, né? Então, nesse ímpeto de querer melhorar a realidade à minha volta, a gente fez a escola, gostou bastante de fazer, tem algumas outras causas, tal, mas olhando o tamanho do problema e entendendo que, como dizia Arquimedes, né, uma alavanca colocada no ponto certo, você move o mundo. Esse é o ponto certo que, na minha opinião, me deu a minha missão de vida, né? Se eu conseguir mexer essa alavanca, o setor público, um pouquinho, o impacto já é enorme. Então, desse momento em diante, eu não consegui pensar em mais nada. Eu acho que a missão é melhorar o setor público, porque lá as transformações são gigantes. Agora, isso que você falou é interessante, Fabio, da questão da burocracia, né? Porque existe a grande corrupção que a gente lê no jornal, da construtora, que subornou o cara da Petrobras, tal. Eu não estou falando disso, mas a verdade é que existem certos sistemas que são tão perversos que eles praticamente obrigam a pessoa a cometer um crime. Sim.
Porque o Brasil pensa a lei com uma visão cartorial, que vem desde Portugal e foi sendo agravada aqui. Lá em Portugal eles resolveram esse problema, eles aprenderam. Devem rir de nós, né? Viramos piada para eles, né? Vira piada para eles. É uma mentalidade cartorial. Na semana passada, por exemplo, o Congresso estava discutindo uma lei que obriga todos os comerciantes a oferecer produtos sem glúten. Então, algum deputado lá deu uma carteirada, se você tem um pequeno comércio, às vezes numa região de periferia, onde as pessoas querem comprar o que tiver de mais barato, você é obrigado por lei a oferecer uma área de produtos sem glúten. E tem que ser, não é qualquer área, tem X metros por X centímetros e tantos produtos, e não sei o quê. Até isso querem decidir, o que você vai vender no seu comércio. Mesmo que não tenha mercado, mesmo que ninguém queira comprar o produto sem glúten, né? Porque se você é um comerciante inteligente e o teu mercado quer comprar produto sem glúten, você vai vender produto sem glúten, você concorda comigo? Vocês vão ganhar mais dinheiro. E se você não vender e o teu vizinho vender, ele vai ganhar mais dinheiro e você vai quebrar. Uma hora você vai aprender. Só que, em vez de pensar com a cabeça de mercado, eles pensam na cabeça de micro-regular. Aí, o que o comerciante vai ter que fazer? Ou colocar um produto lá para apodrecer, ou rezar para não vir um fiscal, e a hora que vier o fiscal, o que ele vai ter que fazer? Ô, quebra uma para mim aí, deixa um café, tal. Eu te ajudo, você me ajuda. Eu te ajudo, você me ajuda. Então, o Brasil obriga o cara a ficar fora da lei. Sem contar, né, que assim, a gente também, ainda hoje estava falando sobre isso com alguém, que os políticos não vieram de Marte, né? Eles são um substrato do que a gente é, né? Eu mesmo tenho uma história, apesar de nós estamos aqui para te ouvir, né? Mas eu acho importante dizer. Eu 5 anos atrás estava conversando com um amigo meu, lojista daqui e tal. Falei, eu vou para o sítio daqui a pouco e tal, e só vou passar ali no mercado para comprar alguma coisa que está faltando, né? Meus filhos já estão lá. Aí eu compro um DVD ali, eu falando. Eu compro um DVD ali e tal coisa. Ele olhou para mim e falou, mas Fábio, você compra DVD pirata? Aí eu me dei conta de uma coisa que eu fazia com tanta naturalidade. Ele falou, mas cara, você procura fazer tudo certo, você é chato pra caramba e tal. Eu falei para ele, Minoro, eu nunca tinha me ligado. Eu falei, aí eu continuei, né? É porque é desonesto com quem fez o filme e tal. Eu falei, esse é o menor problema. Você quer piratear? Pelo menos tenha a decência de ir baixar o filme na internet, porque do jeito que você está fazendo, você está financiando o crime organizado. Cara, eu não tinha me dado conta da gravidade daquilo que eu fazia. E eu estou dizendo isso porque eu acho que muitas vezes a gente não se dá conta de como esse café é perigoso e amplia as feridas do que a gente vem vendo e reclamando o tempo todo, né? O tema da microcorrupção versus a macrocorrupção. Não acho que é a mesma gravidade. Obviamente, você jogar um papel na rua é errado, mas não é corrupção. Só que a macrocorrupção, ela é que nem um rio, né? Ela nasce de pequenas gotinhas de água, que são as microcorrupções. O cara deu um atestado falso no trabalho, o cara pegou um recibo maior no táxi, o cara comprou um CD pirata, o outro fez não sei o quê. Essas microcorrupções do dia a dia, elas vão alimentando um caldo de cultura em que isso é tolerável, você pode jogar papel na rua, porque afinal a rua não é tua casa, e isso vai alimentando até que vai ficando cada vez mais grave, vai chegando na macrocorrupção, né, que é o cara roubar o dinheiro da merenda escolar. Então, da saúde, sei lá. Pro cara comprar um carro importado com dinheiro que era para ser remédio para os pobres, o cara tem que estar num nível de distorção e maldade que nasceu em algum lugar, né, que começou jogando papelzinho lá. Tal. Então, a gente tem como sociedade, né, criar uma forte conscientização, né, eu não, depois do eu não, eu e ninguém à minha volta não, e ninguém na minha comunidade também não, e se livrar de algumas ideias que enterram o Brasil no passado, né? A ideia do governo como salvador da pátria, a ideia do governo como uma grande babá, que existe para me dar coisas, né? Aquela ideia, governo bom é o governo que me dá vale-leite, que me dá saco de arroz, que me dá isso, que me dá aquilo. Então, esse tipo de ideia, né? A ideia do empreendedor como malvadão. Sim. Quer alguma ideia mais atrasada do que essa? O empreendedor como malvadão explorador. É o caminho para você não ir para lugar nenhum. Você vai virar uma Venezuela. Só ver o que a Venezuela virou, né? Legal. Grande Edson. Alexandre, boa noite. Eu tenho 4 perguntas aqui que eu achei bem interessantes. O Adilson, 40, da Mafersol, ele pergunta como competir com o mercado asiático, sendo que a gente aqui tem praticamente o dobro do imposto do que eles têm lá, né?
Acho que podem ser temas diferentes. A gente vai... Vamos fazer uma por uma. Vamos fazer lá. Então, a resposta direta é que a gente não é competidor do asiático. Não existe competição com o asiático. A gente é complementar ao asiático. Se eu tentar competir em mão de obra com a Ásia... E engraçado notar uma coisa curiosa. Eu vou à China 2 vezes por ano, já faz quase 20 anos. Né? Então, já tive... O tempo da China como mão de obra escrava baratinha não existe mais. Isso é uma fantasia brasileira para a gente se sentir melhor. O salário em Shenzhen é mais alto do que o salário no Brasil. Os operários que produzem os mouses que te importa ganham mais do que o operário brasileiro. Não tem criança trabalhando lá. Há 10 anos que eu não vejo uma criança, visito fábrica o tempo inteiro. Os produtos lá são muito mais baratos, né, para o pessoal comprar. Então, o nível de vida lá, hoje, está muito superior ao padrão de vida aqui. Se você pensar em termos materiais, né, não estou falando da cultura brasileira, da parte soft, né, de viver no Brasil, porque a gente está adaptado para cá. Mas o que a China ganha do Brasil é que ela entendeu que produtividade é essencial. Né? Então, é uma coisa que é uma das lições que o brasileiro não entendeu ainda, que a única chave de prosperidade é a produtividade. Ou seja, você tem 10 caras plantando milho. Enquanto você estiver só distribuindo do cara 1 para o 2, do 2 para o 3, do 5 para o 8, você não está deixando ninguém mais rico. Você tem que pegar um trator e fazer com que desses 10 caras tenha 2 plantando milho para todo mundo. Inicialmente, você vai ter que realocar esses 8, vai ser um certo desemprego, e esses 8 vão acabar indo para trabalhos de valor agregado maior. Né? É isso que a China entendeu. Maquinário, produtividade, e a cadeia de suprimentos é toda lá. Então, a Multilaser hoje compra os componentes da Ásia, com exceção da memória, e faz a montagem no Brasil. Então, é como se a gente fosse uma etapa final do processo todo produtivo, né, da cadeia. Perfeito. Paulo Celso perguntou quais foram as estratégias que vocês usaram para trabalhar com essa burocracia do governo, né? E quais foram as saídas que vocês acharam? Bom, foram muitas. O tema é enorme, né? A primeira coisa é saber equilibrar muito bem. Se você é pequeno, eu não conheço nenhuma empresa pequena que virou grande no Brasil seguindo à risca com a interpretação mais conservadora de tudo que tem de lei e regulamento. Não tem. Quem tentou, quebrou. Se você pedir para uma auditoria Big Four auditar a sua padaria e você quiser seguir as recomendações todas, não vai a lugar nenhum. Você vai ter que saber pesar muito bem os riscos e as interpretações, né? Ler a legislação, entender o que pode e o que não pode. Dentro do que pode, existe uma zona cinzenta muito grande. Tem leis que são confusas, a lei fala 3 coisas ao mesmo tempo, diferentes. Então, você tem que saber como enquadrar e saber navegar isso melhor para o seu negócio. Né? À medida que você vai ficando maior, vai ficando mais conservador, mais compliance. Né? Mas tem que ter jogo de cintura, para saber o que você vai poder cumprir em cada momento. Coisas de segurança que envolvem qualidade do produto, tem que levar à risca tudo. Né? Mas tem que saber onde está pisando. Às vezes, os próprios fiscais, depois que você toma uma multa, o cara acaba ficando teu amigo, te dá as dicas de como resolver para a próxima vez, não ter o mesmo problema. Né? Tem vários capítulos, o capítulo trabalhista é um capítulo à parte. Né? Se você é pequeno, você pode trabalhar com PJs, né? Por exemplo, trabalhar muito com prestação de serviço, tentar fugir de ter uma folha muito grande CLT, porque a folha ela vai te dobrar o custo. Sei que não é a coisa mais Caxias falar isso, mas tem que saber se virar. Então, você vai ter alguns contratados, pega a PJ, pega a coisa para fugir do INSS. Depois, quando você ficar maior, você vai formalizando mais. Cada etapa do crescimento tem um nível de formalização que a empresa vai ter. Enquadramento de imposto também. Tem muita empresa no lucro presumido que ganharia mais dinheiro se estivesse no real. Muita gente tem medo de lucro real. Né? E você, com lucro real, você consegue também, todas as despesas você lança como crédito. Então, eu fiz até um estudo para vários pequenos clientes meus, que se a margem do cara não é muito grande, é melhor ele ir para lucro real já,
que ele vai pagar menos imposto que o presumido. Então, mesmo dentro da lei, sem cometer nenhuma ilegalidade, você consegue, né, enquadrar o seu negócio, o seu tipo de produto de formas diferentes. A gente, na Multilaser, está pensando o tempo inteiro em engenharia tributária, por exemplo, né, que é como fazer dentro da lei, sem infringir nenhuma norma, para reduzir e otimizar a nossa carga. É uma diferença enorme, porque você, como empresário, sei lá, no meu ramo, você faz uma margem de 4%, 5%. Eu pago imposto de 30%, 40%. É 40% para o governo e 5% para mim. Eu nem estou reclamando, porque não é que esse 40% vai para o preço, né? Então, quem paga o preço? É o povo brasileiro, que tem que pagar produto mais caro, né? Quando eu compro produto Multilaser, tem que pagar mais caro do que a pessoa compraria nos Estados Unidos ou, sei lá, em Hong Kong, por causa da carga, né? Essa coisa também que você falou da China, né? Antigamente a gente tinha a ideia de que produto chinês era ruim, né? Isso aí faz 400 anos, né? iPhone é chinês, pois é. todos os Galaxy você compra chinês. Sim. Tudo é produzido na China hoje em dia. A China é extremamente avançada e está muito próspera, está caminhando rápido para ser um país desenvolvido. Até onde eu sei, eles são muito democráticos. Se você quer fazer um produto, eles te perguntam quanto você quer pagar nele. Vai ter a qualidade que você... tem todos os tipos de qualidade na China. Legal. Exatamente. Eduardo Justino, técnico em mecatrônica, perguntou se a sua fábrica pode ser visitada. Pode ser visitada. Boa ideia de negócio, Eduardo. Cadê o Eduardo aqui? Eduardo? Montar o Multitour. Não temos hoje visita ao público, assim, mas a gente pode, se você deixar um cartão aqui depois com a gente pode organizar. Quando tiver uma visita de clientes, eu te aviso. E você vem, o maior prazer. Uma estrutura como a sua, né, uma das 400 maiores empresas do Brasil, certamente seria uma inspiração para quem visse, né? Eu lembro quando eu fiz uma visita guiada numa concessionária Toyota, que é modelo, aqui de Guarulhos, que vem gente de tudo quanto é lugar visitar, quanto de coisa a gente aprende, às vezes, vendo assim. Você falou da Transparência Internacional, nós temos um guarulhense que ganhou o prêmio da Transparência Internacional no Marrocos já, Luiz Roberto Mesquita, muitos aqui conhecem, recebeu o prêmio lá, exatamente pelo combate à corrupção, que chegou a levar um prefeito de Guarulhos ao impeachment. Você tem mais pergunta aí? Mais uma. Por favor. Do senhor Valdir Carleto. Opa, gente séria esse cara aí. É meu pai, viu, Alexandre? É meu pai. Coincidentemente. Cadê o seu Valdir? Cadê ele? Ali, ó. Tá lá. Com a sua visão de hoje, né? Com a maturidade e tal, na sua opinião, como convencer os eleitores a votar em candidatos novos, ao invés de anular os votos? Esse é um trabalho que a gente faz do ranking, muito constante, que é a ideia do voto consciente, né? Nossas bandeiras são 3, basicamente: combate à corrupção, combate ao privilégio, voto consciente. É uma das 3 bandeiras. Inclusive, no ranking dos políticos, nossas redes sociais, fazemos muito material para divulgar essa ideia. A tendência hoje na política é você ser aquele cínico de bar. Inclusive, a gente criou um personagem chamado O Cínico de Bar. É o cara que está machucado, decepcionado, desiludido, e aí ele está lá no bar com os amigos, tomando aquela cerveja, e ele fala assim: é tudo tomado, é tudo dominado, eu não sou cair nessa, eu não sou trouxa, eu não vou votar em ninguém, eu vou anular, tal. Parabéns, você acabou de dar o poder para os piores, dos mais corruptos. Então, cínico de bar, você está ajudando a afundar o Brasil. Você é parte do problema. Sem querer, você não quer, você acha que você é do bem, você é do mal. Porque em todo joio tem trigo também, e não existe outro caminho. Não dá para imaginar que vai ter uns tanques dos militares bonzinhos que vão tomar Brasília e ser tomado por gente do bem, né? E que depois de um certo tempo, quando limparem o Brasil, vão devolver a chave bonitinho para a democracia brasileira, né? Ou que o sistema vai se reformar sozinho, ou que você, ficando de fora, você pode ignorar o problema. Você pode não ligar para a política, mas a política liga para você. Você, como cidadão brasileiro, passa praticamente metade do seu ano trabalhando para pagar impostos. Metade do seu ano. Você acorda de manhã, toma o seu cafezinho, paga imposto. Compra um chiclete, paga imposto. Dirige o seu carro, paga imposto em cima da gasolina.
50%. Paga a sua conta de luz, 60% de imposto. Vai comprar o leite dos seus filhos, 40% de imposto. Vai comprar um som da Multilaser, uma caixa de som Pulse maravilhosa, SP234, desconto de 5% no site para visitantes aqui da palestra. Boa! Você compra a caixa de som, tem... Vou fazer um negócio aqui. Põe. Você vai comprar um maravilhoso notebook PC 101, linha Legacy Multilaser. 5 deles vocês vão poder ter amostra e ver na ONG Olhar de Bia, que vai ser doado, está sendo anunciado agora. Vão ter 5 peças, mas nada de graça, porque eu sei que a Bia vai divulgar e eu vou vender uns 1000 notebooks. Boa! Tanta gente vai lá. Então vai ter 5 notebooks no Olhar de Bia, PC 101. Você paga 65% de imposto. Você é escravo desse sistema. Você não tem 5 minutos para pesquisar antes da eleição. Essa é a ideia do ranking dos políticos, entendeu? Porque tem gente boa no poder. Tem alguns, eles são minoria, mas existem deputados e senadores muito bons, muito sérios, muito honestos, né, que votam bem, que não faltam ao trabalho, vou dar um exemplo só, o senador Regufe, Antônio Regufe, senador pelo Distrito Federal. Ele foi eleito com a promessa de reduzir os gastos de senador, porque vocês sabem que um senador custa 32 milhões de reais por ano? Vocês sabiam disso? O senador ganha 34 mil reais, mais verba de gabinete, mais 70 assessores, mais 20 litros de gasolina por dia, mais cota de passagem, mais massagista do Senado, mais academia do Senado, mais plano de saúde vitalício para ele e para toda a família, para gastar o que quiser. E aposentadoria integral vitalícia, se ele ficar 6 meses. 6 meses ele já ganha aposentadoria vitalícia. Custa 32 milhões de reais um senador. É a mesma coisa que 400 policiais. Um senador vale 400 policiais no Brasil. Tudo em lei, não tem corrupção nenhuma. E tem gente que acha que o único problema do Brasil é a corrupção. Esse senador, ele fez uma promessa de campanha e cumpriu. Ele abriu mão da aposentadoria dele, abriu mão do plano de saúde, tem apenas 8 assessores em vez de 70. Nossa. Fernando Collor tem 72 assessores, o Regufe tem 8. Um cara muito sério. Não tem escândalo nenhum ligado ao nome dele, vota bem, e ele ainda chega em casa, o filho dele fala, papai, hoje na escola me xingaram porque falaram que todo senador é bandido e o senhor é bandido também. Ele ganhou o prêmio 2016, melhor parlamentar do ranking dos políticos. A gente vai uma vez por ano a Brasília e a gente dá o troféu para os 30 melhores, e ele ganhou o número 1, melhor parlamentar do Brasil. Ele recebeu o troféu chorando e falou, cara, eu vou mostrar isso para o meu filho e isso vai dar orgulho no meu filho para mostrar na escola. Porque, cara, o representante público, se a gente não conseguir ter uma esperança, um caminho para ter bons representantes, acabou o país, não tem chance. Você no bar tomando cerveja e falando que ninguém presta, está tudo dominado, e eu não vou cair nessa. Porque você está machucado, entendeu? Mas você não pode cair nessa, a gente tem que votar bem. Então, se cada um aqui divulgar o ranking e divulgar os melhores, né, tem bons candidatos novos, sangue novo aparecendo aí, né, não vou falar nomes aqui para não influenciar ninguém, mas vocês podem buscar no ranking e ver por si mesmos os dados. Né? A gente vira o país assim em uma eleição. É agora, cara, é outubro. Eu acho que se você quer fazer um bem para o Brasil, o que eu faria agora é largar tudo que você está fazendo no seu tempo livre e divulgar os bons candidatos. Está na nossa mão. Em outubro, nós vamos votar. Se tirar os ruins e botar os bons, o país vira de ponta cabeça. Simples assim. Está muito perto. Ale, deixa eu te fazer uma pergunta. E não é uma sugestão, e nem mas assim, a gente tem visto nas últimas eleições muitos outsiders, né? Caras que não são da política, que fizeram um aceno de talvez ir rebobinarem, né? E até imagino, assim, dá para entender, né? Porque é difícil. O cara que é correto, o filho ouve bobagem na escola. O que você pensa disso? O que você acha que será que desestimula? E a minha pergunta é se você admite a possibilidade de talvez um dia traçar esse caminho. Então,
Então, eu acho que não existe nada contra o outsider por si. Teve algumas figuras de outsider que foram bem. O Dória, por exemplo, é um outsider que Rapidão virou prefeito. É. Existe um apetite por isso. Agora teve a desistência do Flávio Rocha, Sim. que é um caso. Mas, assim, eu conheço bem o caso de perto, tenho bastante relacionamento com várias pessoas do meio. Não teve nada de sinistro no caso dele. Basicamente, ele arrumou um partido, né? E o partido falou, olha, Flávio, beleza, a gente te apoia como pré-candidato, mas você tem que deslanchar. Se você deslanchar, chegar na pesquisa 2%, 3%, 4%, a gente carimba você e você segue. Se você não deslanchar, não tiver chance, você, graciosamente, se compromete a pular fora. Ele fez o que pôde, não deslanchou, e aí o partido, quer dizer, ele cumpriu o prometido. Ele desistiu da campanha, falou, não está indo bem e tal, vamos pular fora. Até porque tem um outro candidato muito parecido com ele, que é o João Amoedo. Então, eram 2 candidatos com um perfil muito parecido. Não tem nada de sinistro. Se ele tivesse ido bem, ele podia ser um novo Amoedo, um novo Dória. É mais responsabilidade, talvez, nossa, como eleitores, de não nos informar, não valorizar a pedra preciosa que é o Flávio Rocha. Pois é. Disparado, o homem mais preparado para ser presidente do Brasil era o Flávio Rocha. Disparado. Uhum. Se pegar todos os outros candidatos juntos, não geraram 1/10 dos empregos que ele sozinho gerou. Grande empresário, sabe gerir uma organização grande, tem valores corretos, tem projetos bacanas, né? Mas, enfim, então a culpa é mais nossa como povo do que dele ou do sistema político. Os caciques lá do PRB estavam a fim de lançá-lo, né? Aí o partido tomou o seu caminho, né? Vai entrar no centrão lá para apoiar algum outro. Você imagina que pode existir a possibilidade de um dia você falar, eu posso aceitar um dia sair para alguma coisa? Para alguma coisa. Hoje eu não vejo esse cenário, porque a minha missão, na minha opinião, é muito mais importante nesse momento. Eu preciso consolidar o ranking dos políticos, tem que ser uma ferramenta de altíssima reputação, como se fosse o Reclame Aqui da política. Sim. Né? Se eu for um cara que ajuda os bons a serem eleitos e os ruins a cair fora, já é muito ótimo. mais importante Maior, do que um cara só entrar e ir lá para o Congresso. Concordo. No meio de 600 caras que podem estar ruins. Né? E hoje o ranking dos políticos é muito impactante em Brasília. Praticamente todos os senadores e deputados conhecem o ranking. Os que estão bem divulgam o ranking, adoram o ranking. Vira e mexe eu recebo ligação. O ranking, olha aí, está saindo a tal da votação. Eu sei que vocês vão votar, vocês vão apoiar essa lei ser derrubada, porque essa lei cria um monte de cargo inútil na secretaria lá de Aspone, e eu queria dizer que eu vou votar contra, então eu mereço ganhar ponto no ranking. Legal. Então os caras estão espertos. Isso E não é tem nada bacana. de errado nisso. Ele quer, né, jogar ficar bem no ranking fazendo a coisa certa. E a gente recebe também muita notificação de deputado bravo com alguma coisa, né? Apareceu um processo judicial meu, mas já foi derrubado, está aqui a ficha, está aqui a prova de que já não tem mais esse processo, então ele te tira do site. Né? Que legal. Até o Bolsonaro, eu descobri que ele estava... O Bolsonaro chamou uma reunião com empresários para escutar, né, a indústria e tal. Aí eu me apresentei, eu sou da Multilaser, sou também do ranking dos políticos. Aí ele, Multilaser, não tinha a melhor ideia do que era. E ranking dos políticos, ele, ranking dos políticos, eu tô legal lá, já vi, estou em acho que 90 do Brasil, de 600, né, então não está tão bem, mas também não está mal. Nada de... Para um candidato à presidência, eu esperava que ele tivesse melhor, né? Mas é o único... Dos candidatos, ele está o melhor. Deve ser o único também. Mas sendo candidato à presidência, seria talvez desejável que tivesse entre os 50 primeiros, sei lá. Ele está em 18. Então olha só. O Eduardo Bolsonaro está melhor. Falando um pouquinho só de Multilaser, antes da gente encerrar, né, perguntar para você uma coisa sobre Sem apoio a ele, tá? Não estou me declarando a favor de ninguém, só estou dizendo onde ele está no ranking. Sim. Com relação a Multilaser, uma jornada fantástica, né? Por tudo que você contou aqui. Agora você dobra o tamanho da sua planta e a minha pergunta é o seguinte, tem algum sonho assim, talvez uma métrica, hoje eu tenho 3.000 colaboradores, gostaria de ter X, ou mesmo número de faturamento, ou um ramo que vocês pensam em entrar, enfim, tem alguma coisa assim que você fala, seria muito legal, eu enxergo aquele norte ali, aquele gol. Muitos projetos, muitas ideias para todo lado, tanto no campo
de negócio, não negócio. Mas, engraçado, eu não sou pautado, eu nunca fui pautado por uma meta numérica. Isso é irrelevante para mim. O número ele vem vindo conforme é o trabalho, a paixão, e o número vai acompanhando, às vezes um pouco melhor, às vezes um pouco pior, né? Particularmente, eu gosto muito da construção. Né? Eu gosto de ver um problema, nossa, isso podia ser melhor, isso podia ser feito diferente. Isso me empolga, depois juntar a equipe, falar do problema, pensar em como resolver, ver a coisa sendo resolvida, e aí resolver o problema. Que é o que os empreendedores costumam fazer, né? Nós, empreendedores, somos resolvedores de problemas, basicamente. O que todo mundo enxerga como um problema, o empreendedor, às vezes, enxerga um business. Que se você resolver, talvez isso valha alguma coisa para alguém. Então, você pode vender isso para alguém. Então, eu sou movido por isso, por o prazer de resolver o problema. É difícil ter alguém que não conheça não tem um item da Multilaser. Tem um sentimento que você gostaria que as pessoas reconhecessem a Multilaser como... Tem alguma coisa assim específico? Porque, sei lá, os Apple maníacos, eles têm uma ideia sobre a Apple, sobre o jeito de ser atendido na Apple e tal. Tem algo assim que é uma causa, um propósito que você persegue? Uma família, ser um produto... Uma opção inteligente para as famílias, né? O comprar Multilaser é uma compra inteligente. O cara olha e fala, pô, Multilaser é ponta firme, produto bom, produto preço bom, não tem esse monte de frufru aí, para que eu vou pagar caro? Quem resolveu isso melhor não fui eu, e sim foi um consumidor nosso, quando nós lançamos o nosso produto maravilhoso, MS80, octa-core, Qualcomm, 64 GB, 4 GB de RAM, tela de 5,5, maravilhosa. Cara, que muito legal. A tela, com desconto especial de 5% para os membros da palestra aqui. Que legal. Sensor digital, tudo isso. É papo sério esse lance do desconto? Como é que vai fazer? Você vai gerar um voucher? Não sei ainda, mas vou inventar alguma coisa. O empreendedor. Vamos o time aqui, ó. Eu vou criar... Não, vou fazer o seguinte. Eu vou criar um código da palestra, que eu vou contar para vocês. Muito legal. Vocês podem divulgar depois o código? Sim, sim. Tá bom. A gente vai criar um código promocional para o site, que quem receber esse código pode comprar com desconto. Qualquer produto da Multilaser. Eu quero te pedir, né, porque a Multilaser é uma empresa da qual a gente vai ter mais orgulho agora, né, por ser uma empresa nacional tão legal, e eu quero te pedir que com as nossas pequenas possibilidades, que você destaque aí 5, 10 produtos que a gente ajude a divulgar. Eu me considero bem informado e não conheci o celular. Então, quero ajudar a divulgar. Quando for a doação da Bia... Você tem de celular? É iPhone. Qual que é? iPhone. Um iPhone. Então, o dia que você tiver um upgrade para uma marca superior... Você já tem aqui o Multilaser. Né? Até porque eu tenho certeza... Não estou falando mal da Apple, tá? O marquinho ok. O marquinho ok. Não, Ale... Ninguém está falando mal da Apple aqui. Ale, é o seguinte, ó. Só uma coisa, o consumidor falou o seguinte, a gente postou esse produto, ó, lançamos MS80, maravilhoso e tal. É a mesma especificação do Samsung A8, exatamente isso que eu citei, o processador, não sei o que, a tela. O Samsung A8 lançou a R$ 2.500, o nosso a 1.200. Demais. Mesma especificação. Aí o consumidor viu tal e escreveu um comentário. Mais vale um Multilaser na mão e R$ 1.200 no bolso do que um A8 e prestação até 2018. Sensacional. Isso foi 2017, cara. Ô, Ale, você viu? Demais, né? Eu estava me apertando ali na hora de passagem de slide, né? Porque era iPhone. Se fosse Multilaser, tinha funcionado, né? É, legal. Oi? Mas, imagina se fosse. Que susto. O Renato, cara. Muito legal. Senhoras e senhores, Alexandre Ostoviec, muito obrigado.